Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje vou fazer o procedimento das observações. Não posso chamar de correção porque a prova ela já se deu. Eu falo aqui hoje no sábado do dia 11 de dezembro. A prova ocorreu no sábado do dia 4, eu tive acesso à prova no domingo. À noite estou falando da prova de perito oficial forense, perito criminal aqui da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que ocorreu no último sábado, tá? Juntamente com a prova de delegado e juntamente com a prova de médico legista, certo? Então vamos lá então, a prova de perito criminal, vou fazer essa correção porque foi a prova, com maior incidência, mais participações, tá? Caso você queira que eu faça também a correção ou de advogado, no caso, de delegado, que só podia ser para bacharel em direito, a prova de advogado ou a prova de médico legista, deixa aqui o seu like, faça a sua pergunta, coloque aqui a sua observação. Não, professor, gostaria que fizesse também a de advogado. Eu faço também a de delegado. A de médico legista eu faço também, tá bom? Mas aqui escolhi porque foi a demanda maior, foi a adesão maior para perito criminal. Certo, então? Vamos à correção, então? Então me acompanhe aqui, tem um PDF, vou mostrar para vocês. Vamos lá, então? Vamos lá. Bom, aí você pode ver aqui a prova, A prova é uma prova FAPEC, tá? Ela ocorreu, como eu disse, no dia 4 de dezembro, tá? Essa aqui é a interface da prova aqui, a capinha da prova, tá bom? E aí, nível superior, claro, aí chegou à minha mão a prova para aqueles que eram bacharéis, no caso, em biologia, tá? E aí, claro, as questões em língua portuguesa. Vamos lá? Vamos fazer. Primeiro aqui nós temos duas frases divididas em algarismos romanos. Eu vou dar um zoom maior aqui para você. Tá? Isso. Dividida aqui em algarismo romano. E aí, no caso aqui, o candidato tinha que fazer aí as observações a respeito das duas construções. Vamos lá? O problema é que ele não pode opinar, pois, como presidente da sessão, tem competência apenas para aprovar os procedimentos e não para discutir o mérito da questão. Aí a segunda. O problema é que, como presidente da sessão, ele tem competência apenas para aprovar os procedimentos e não para discutir o mérito da questão. Não pode, pois, opinar. Duas construções similares, contudo aí, claro, com as suas diferenças. Aí ele vai fazer as seguintes considerações. Assinale a alternativa que analise corretamente a significação da palavra ou expressão contida nos enunciados lidos. Na letra A ele falou o seguinte: a palavra e é uma conjunção coordenativa de sentido aditivo nos dois enunciados. Então note aqui que a primeira ela é separada por vírgula. A vírgula ocorreu por quê? Porque se aqui é nitidamente um adversativo, tá? Então nota, tem competência apenas para aprovar os procedimentos e não, mas não para discutir o mérito da questão. E note aqui, ele tem competência apenas para aprovar os procedimentos e não para discutir. Então, no caso, elas são conjunções adversativas, tá? Então, elas não são aditivas. Tá bom, então. Letra B. A palavra pois tem a mesma classificação e o mesmo sentido, conjunção coordenativa de valor conclusivo em ambos enunciados. Então vamos lá? Faz comigo aqui. A primeira, nós temos aqui um pois que parece estar entre vírgulas. Nota, ele está aqui, pode opinar, pois. Mas veja, o problema é que ele não pode opinar, vírgula. Pois, como presidente da sessão, tem competência apenas para aprovar os procedimentos e não para discutir o mérito da questão. Então notem que o pois está entre vírgula, mas a primeira vírgula é da explicativa e a segunda vírgula coloca como presidente da sessão destacado. Então a segunda vírgula não está aqui porque o pois está deslocado, que é característica do pois ser conclusivo. Esse pois aqui é explicativo. Notem que é o que acontece aqui na construção 2. Não pode, pois, opinar.
Tá? Então ele está afirmando que o pois tem a mesma classificação. Não tem. Na primeira ele é explicativo, na segunda ele é conclusivo. Só ficaria correto aqui para o segundo pois e não para o primeiro. Está errado. C. A palavra pois tem a mesma classificação e o mesmo sentido. Conjugação coordenativa e valor explicativo em ambos os enunciados. Mentira. No primeiro ele é explicativo, no segundo ele é conclusivo. Por quê? Porque no segundo, nitidamente, ele está deslocado. No primeiro, não. Ele está colocado antes do verbo da oração coordenada, que é explicativo. Tá? Então, está errado também. Letra D. A perífrase pode opinar. Se suprimir o auxiliar pode, o verbo opinar ficará no futuro. E o sentido da frase não sofrerá alterações. É claro que sim, porque se você tira, no caso, o auxiliar dele, então daí o que vai acontecer? Vamos ver que construção que é essa primeira. Na perífrase pode opinar se suprimirmos o pode. Vamos ver aqui. Mas não pode opinar. Cadê aqui? Opinar. Aqui, ó. O problema é que ele não opinar fica sem sentido completamente. Não dá nem para falar, evocar aqui o presente subjuntivo. Fica totalmente errado. Por quê? Porque o auxiliar tem essa função mesmo, tá? A função dele é flexionar o verbo, tornar o verbo flexionável. À medida que você tira ele, então a locução fica sem sentido, tá? Então a letra D está errada também. E a letra E. A palavra pois é uma conjunção coordenada em ambos os enunciados, correto? Porém, no primeiro tem valor explicativo e no segundo, valor conclusivo. Correto, cara? Então, supostamente, o correto é a letra E. Já deixa eu destacar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Agora, a questão 2. A questão 2 diz o seguinte. Sobre o emprego dos sinais de pontuação nos dois enunciados, está correto o que consta. Vamos lá? Em um, que é esse aqui, né? Diz assim. Em um, a segunda e a terceira vírgula foram usadas para intercalar a expressão como presidente da sessão. Vamos ver? Vamos lá. Aqui, ele diz aqui a segunda e a terceira. Tá vendo? Aqui. O problema é que ele não pode opinar, pois, como presidente da sessão. Então, veja bem, a vírgula não diz respeito ao pois, mas diz respeito a como presidente da sessão. Cara, supostamente a alternativa correta é a letra A. Por que supostamente? Porque a gente vai conferir o resto. Vamos lá? Letra B. Nos dois enunciados, a palavra pois está entre vírgulas, porque está pós-posta ao verbo. Nós vimos que isso aconteceu no segundo caso. No primeiro caso, não, tá? Ele está anteposto ao verbo da oração subordinada, que é explicativo. Letra B está errada. Nos dois enunciados, a vírgula antes da conjunção e foi indevidamente pregada negativa. A vírgula é obrigatória em qualquer oração adversativa. A vírgula é obrigatória na adversativa, na conclusiva, na explicativa. No caso ali, o E é adversativo. Como adversativo, a vírgula é obrigatória. Tá errada a afirmativa. D. Em um, deveria haver uma vírgula após a palavra que, assim como ocorre em dois. Vamos ver? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver se ele tem razão. Não, apenas aprovar, cadê a palavra que? O problema é que, não, né? Porque aqui você tem a sua oração subordinada, que é predicativa. Então você não pode separar a conjunção integrante. Poderia separar? Poderia, se aqui, onde eu estou apontando o mouse, tivesse aqui um advérbio. O problema é que, vírgula, na maioria das vezes, vírgula, ele não pode opinar, tá? Que foi o que aconteceu. Nota que ele trouxe o como presidente da sessão para depois da conjunção integrante. Ó. O problema é que, como presidente da sessão, ele. Então aqui está certo. Aqui não pode, de maneira nenhuma. Tá errado. Tá errado a afirmativa. 2. Em 2, usa-se indevidamente a vírgula após o que? Como nós vimos, é correto, né? Por quê? Porque o advérbio está deslocado. Então a vírgula é correta, tá? É errada a afirmativa dele. Então, como nós vimos, né, a alternativa correta é a letra A. Terceiro, assinale a alternativa correta quanto à concordância, regência, tá? E o uso ou presença do acento indicativo de crase. Vamos tentar fazer? O perito juntou uma petição
requisitando todos os documentos que entendeu necessários ao juiz, porque o necessário diz respeito a documentos. Está errado. Olha outra. Vamos lá, acompanha aqui. Diz assim: o perito juntou uma petição requisitando todos os documentos que entendeu necessários, correto, ao juiz, que procedeu às devidas intimações. Correto. E errado. Errado porque quem procede no sentido de dar início, começar, procede a alguma coisa. Aqui deveria ter um acento indicativo de crase por obrigação. Tá errado. Letra C. Visando a excelência na elaboração de um laudo, é necessário seguir rigorosamente alguns passos e reunir argumentos bastantes, quer dizer, muitos argumentos, para corroborar os fatos narrados e os elementos descritos. Correto. A resposta correta, supostamente, é a letra C. Notem, né? Conversei com alguns alunos, eles, na hora, tiveram a impressão que excelência era o pronome de tratamento. É claro que se fosse pronome de tratamento, estaria na letra maiúscula. Então, visando a excelência, o substantivo excelência. A excelência na elaboração. Então, a crase está correta, tá? Muito bem. A computação forense ainda é um ramo pouco conhecido, de modo que existem poucos profissionais. Errado. De modo que existem. E aqui o verbo implicar está regido por preposição em não pode, tá? Que implica coleta ou implica a coleta. Vamos lá? A perícia forense computacional é definida como ciência multidisciplinar, a qual aplica errado. Por que errado? Porque quem que aplica é a perícia forense. Então, nesse caso, o a qual é sujeito do aplica, tá? Então, não pode ser o sujeito precedido por preposição. Está errado. De novo, implicar está implicar em. Então, notem, em questões como essa, a primeira que você já viu errado, você já abandona, porque você vai salvar a questão? Não vai. Se já tem uma errada, a questão toda já está errada. Tá? Por isso que a resposta correta é a letra C. Vamos lá? Isso aqui é bom. Aí ele coloca aqui um monte de argumento aqui. A gente vai ter que ler tudo, tá? Por quê? Porque diz respeito à redação oficial. Vamos lá? Entre as atribuições do cargo de perito criminal forense, algumas exigem conhecimentos sobre diferentes gêneros textuais e expedientes oficiais. O que é o expediente oficial? É aquilo que você elabora durante o seu serviço. É o chamado expediente, tá? Então, é típico, né, da redação oficial a elaboração do expediente oficial. Considere a seguinte situação. Então, vamos lá. Seu cargo é vinculado a um órgão oficial, a Coordenadoria Geral de Perícias da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. E, como complementar um laudo, né, e para complementar o laudo, você precisa de um exame de DNA, para cuja realização não há no órgão que você representa uma seção especializada. Então, não tem um órgão lá. Para solicitar o exame a um laboratório, a qual gênero textual você recorrerá. Então, veja bem, como é um documento que está fora necessariamente do ambiente da repartição, então você vai recorrer a um outro ambiente, então não pode ser carta comercial, tem que ser ofício, tá? Porque, como o próprio nome diz, né, é oficial, tá? Não pode ser um requerimento, tem que ser um ofício, tá bom? Tá, essa parte aqui já matou, então não pode ser a letra C, nem a letra D, nem a letra E, tá? É um ofício. Tá. Para solicitar o exame laboratório, o qual gênero você ofício. Qual será o vocativo utilizado para se dirigir ao destinatário, que é o biólogo? Senhor. Então, acabou, excelência, excelentíssimo, senhor. Então, no caso aqui, senhor biólogo, não, né? No caso, prezado senhor, acabou, tá? Qual será o vocativo utilizado? Senhor. Qual será o fecho? Então, você lembra, né? Quando supostamente são pessoas hierárquicas, né? Mesmo nível, a gente usa o atenciosamente. Se você é superior e ele é inferior, você usa atenciosamente. Você só vai usar o respeitosamente quando a pessoa for um cargo superior ao seu. Supostamente ela é um biólogo numa sessão, você também é responsável na sessão. Supostamente, vocês têm o mesmo patamar, vamos dizer assim, tá? Não sei se
se posso dizer assim. Eu que tive a minha experiência de redação oficial no Exército, então no Exército você tem determinados postos, né, as graduações, né, praça, oficial, né, então existe o superior e o inferior. Na repartição pública também, o camarada é um diretor, o camarada é o responsável, é o presidente do tribunal, tá? Então ele é superior, tá? Então existe, sim, a hierarquia, você tem que prestar atenção na hierarquia. Neste caso, ele é responsável por uma seção, você é responsável por outra seção, então eles se equivalem. Então o correto seria atenciosamente, que configura a resposta correta, letra A, tá? Não pode ser senhor biólogo, não é carta, é um ofício, tá bom? Tá bom, então. Você viu que eu sublinhei aqui algumas coisas do texto? Vamos lá? Considere o seguinte texto para responder as questões. Note que até agora não apareceu a questão de interpretação do texto, tá? Somente questões gramaticais referentes ao texto. Então vamos lá? Essa questão incide sobre o primeiro parágrafo do texto e avalia conhecimentos sobre compreensão textual, o que mobiliza diferentes itens de conteúdo previsto para a prova. Assinale a alternativa que traz a informação correta. Letra A diz o seguinte, cara. A palavra inimagináveis é formada por parassíntese. De cara eu já falo para você que não, tá? É difícil fazer o desmembrar, né? Porque é algo imaginável, né? Ou algo da imaginação, né? Então, se ele é inimaginável, é que não se pode imaginar, tá? Então, neste caso aqui, ele tem prefixo e também tem sufixo, mas os dois podem ser removidos, tá? Então, é imaginável, imaginação, tá? Aí você tira o sufixo. Inimaginável, que não dá para imaginar. Então, neste caso aqui, ele é uma derivação prefixal e sufixal. Para que ela seja parasintética, normalmente é para verbos, tá? Então, por exemplo, você pega a palavra tarde, vira entardecer. Aí é uma parassíntese, tá? Você não pode tirar nem o prefixo nem o sufixo. A palavra mais comporta no terceiro parágrafo um advérbio de intensidade. Vamos ver? Bom, no terceiro parágrafo, houve um erro de digitação aqui, tá? Supostamente aqui já dava para anular a questão, tá bom? Não tem terceiro parágrafo, tem segundo parágrafo que está aqui e tem primeiro parágrafo que está aqui. O mais está no primeiro parágrafo, ele está no terceiro período. Então houve um equívoco, ó. Se, aí morre aqui, eles, aí vai morrer aqui e depois começa o terceiro período. Esses profissionais têm conquistado cada vez mais, é uma locução, tá? Onde o mais aqui vai atuar como, né, pertencente à conjunção, um adjetivo, coisa parecida, não como um advérbio, tá? A questão está errada, tá bom? De repente também, questão de parágrafo também, né? Mas tá bom. Vamos lá, letra C. Letra C diz o seguinte: após a palavra ficção, deveria haver uma vírgula para marcar o sentido explicativo da oração que exibe trabalho minucioso. Vamos lá? Que exibe trabalho minucioso. Aquele aqui, ó, eu sublinhei para ficar mais fácil. Que exibe um trabalho minucioso. Notem, graças às séries de ficção, que exibe um trabalho minucioso, notem que a frase é especialmente restritiva, tá? Se colocar aqui, só vai ser essas séries que apresentam um trabalho minucioso. Não é verdade, as outras também apresentam. Então, não precisa da vírgula, tá? O que ele está invocando aqui tá equivocado, tá bom? Sem vírgula também. D. Pelo uso dos adjetivos comuns e singulares, pode-se inferir a opinião da autora sobre os tipos de profissionais que descreve. Então, notem que ele está fazendo perguntas a respeito do primeiro parágrafo, tá? Se você prestar atenção, comuns e singulares, tá? Tá aqui singulares e aqui comuns, tá? Está no segundo parágrafo. Então, eu orientei, né, alguns candidatos que isso aqui é passível de anulação, tá? Por quê? Porque você é induzido ao erro. Não, pô, é tudo referente ao primeiro parágrafo, diz o enunciado. Se ele está no segundo, então nem vou ver, né? Então, equivocada, tá? A questão D, tá? A questão está certa. Eles são indivíduos comuns, eles são singulares, mas esse equívoco. As palavras estão no segundo parágrafo e ele, no enunciado, diz que são para o primeiro parágrafo. Então, alguém errou, tá? Letra E, as palavras forense e criminal deveriam estar no plural para concordar com o substantivo que se refere técnicas. Vamos ver? Vamos lá.
Aí está no primeiro parágrafo, tá vendo? Tudo está no primeiro parágrafo, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Materializado nas técnicas forense, tá? E criminal. Então, notem, existem duas técnicas. Existe uma forense e uma criminal. Então, o substantivo é técnicas. E forense, que é o adjetivo, mas diz respeito a uma técnica, e criminal, que diz respeito a uma técnica, está no singular. Correto, cara? Então, a concordância está correta. A afirmativa é que está errada em todos os sentidos, tá? A correta seria a letra D. Contudo, aquilo que eu te mostrei, eles estão no segundo parágrafo, que o candidato pode alegar que foi induzido ao erro, tá? Vamos lá. Considerando as relações sintáticas estabelecidas no primeiro, tá vendo? Primeiro parágrafo do texto. Assinale a alternativa em que o pronome relativo que não exerce função de sujeito. Vamos lá? Que a função exige. Vamos ver. Aqui, ó. Que a função exige. Aqui. Tá aqui, ó. Que a função exige. Vem aqui. Que a função exige. Então vamos lá? Vamos ver aqui primeiro. Exibe um trabalho minucioso que a função exige. A função exige o quê? Trabalho minucioso. Mas trabalho minucioso vai ser um objeto. Então o que aqui não ocupa a função de sujeito. Ele ocupa a função de objeto. O sujeito é a função. A função exige trabalho minucioso. É o pronome relativo? É. Ele está evocando o termo anterior? Sim. Mas o que está faltando aqui? O que está faltando é o objeto direto do exigir. Quem exige, exige alguma coisa. Quem que exige? A função. Função é o sujeito. Então, o pronome relativo é um objeto direto. Supostamente, a resposta errada é a letra A. Tá? Sem conferir o resto. Por quê? Porque ele não tem função do sujeito. Tá? Vamos lá? B. Que encontra provas. Vamos lá? Que encontra provas. Vamos lá. Quem encontra provas. Vamos lá? Que desvendam as pistas deixadas nas cenas de crime e criminal. Quem encontra provas. Vamos voltar mais um pouquinho, que não está dando para entender. Vamos lá? Esses profissionais têm conquistado cada vez mais fãs nas telinhas, graças às séries de ficção, que exibem um trabalho minucioso que a função exige, materializado nas técnicas forense, né, que desvendam as pistas deixadas nas cenas de crime e criminal. Quem encontra provas? Quem que encontra provas? Essas técnicas, no caso aqui, criminal. A técnica criminal. No caso aqui, você tem que entender que é a técnica criminal que encontra provas, tá? Forense, que desvenda pistas. A técnica forense desvenda pistas. E a técnica criminal encontra provas. Quem encontra provas? A técnica criminal. Então, ele tem o seu sujeito no elemento anterior. A afirmativa está correta, né? Ele está perguntando aquele que não tem função de sujeito. A letra B tem. Letra C, que desvenda pistas. Vamos lá? Que desvenda pistas. Vamos lá. Faz comigo aqui. Que desvenda as pistas? A técnica, que é a técnica forense. A técnica forense desvenda pistas. Notem que, como estão técnicas, ele diz respeito à técnica que é forense e à técnica que é criminal. Então, o sujeito ao qual se refere é técnica, por isso está no singular. Tá? E aquele também tem função de sujeito. Correto, cara? Correto. Olha o outro. Que surpreende qualquer pessoa. Vamos ver? Quem surpreende qualquer pessoa? Que surpreende qualquer pessoa. Está aqui, ó. Só existe uma arte que surpreende qualquer pessoa. Quem que surpreende qualquer pessoa? A arte. Então, o que tem função de sujeito. Correto. Mais uma? Vamos lá. Que exibem trabalho minucioso. Vamos lá? Que exibem trabalho minucioso. Vamos lá? Aqui, ó. Graças às séries de ficção que exibem. Quem exibe? As séries. Então, ele tem seu referente na oração, na primeira oração. Então, o que ele desempenha a função de sujeito. Porque, lembra, o verbo não concorda com o que? Concorda com o que se refere. Como é plural, então por isso que está exibem. Todas elas, o que tem função de sujeito, exceto a letra A. A letra A, o que tem função de objeto direto. Tá? 7, cara, compreensão do texto
depende, entre outros procedimentos, da identificação de relações entre suas partes e do papel que diferentes recursos linguísticos desempenham nesse texto. Ainda considerando o primeiro parágrafo, assinale a alternativa que apresenta a informação correta. A perífrase, né? O que é perífrase? A perífrase é o período composto, cara. É quando você tem dois verbos fazendo função de um só. Isso é chamado de perífrase verbal. Expressa a ideia de fato que se repete desde o passado até o presente. Isso se chama pretérito perfeito composto, tá? É a função do pretérito perfeito composto. Então, supostamente, a resposta correta é a letra A. Vamos ver a outra aqui, letra B. A oração que exibe trabalho minucioso tem sentido generalizante, introduz uma explicação. Lembra, para ela ser explicação, ela tem que ter vírgula. Então, vamos lá? Que exibem trabalho minucioso. Vamos lá. Aqui, ó, que exibem trabalho minucioso. Tá vendo? Sem vírgula. Se está sem vírgula, ela não é explicativa. Ela é restritiva, tá? A afirmativa está errada, tá bom? Supostamente, o correto é a letra A. Vamos para a letra C. Vamos lá? Os travessões são usados pela autora do texto para representar falas de outras pessoas. Já de imediato fala que não, né? Porque você não vê a presença, né, cara, de dois pontos, travessão, letra maiúscula. Notem que o travessão aqui está aqui na sua função de vírgula ou de parênteses, se você assim preferir, tá? Letra D. Em evidências escondidas ocorre uma figura de linguagem chamada eufemismo. Não, as evidências são escondidas, né? Eu acho que sim. Evidências escondidas, ele estaria fazendo uso de um oxímoro, né? Um paradoxo, porque se elas são evidências, elas têm que estar evidentes, mas elas estão escondidas, tá? Mas não um eufemismo. Não, o eufemismo é quando você troca uma expressão que é feia por uma expressão mais bonita. Então, no caso, né, quando a gente fala da morte, né, um exemplo mais comum, etc., mas é verdade. Não, ele foi descansar junto ao pai. Isso é um eufemismo, tá? Letra E. Em guardados as sete chaves, temos um exemplo de hipérbole. Não, né, cara? É uma expressão corriqueira. Guardado as sete chaves, quer dizer que algo está guardado, tal, mas não chega a ser uma hipérbole, tá? A expressão correta, ou melhor, a alternativa correta é a letra A, que fala da função da perífrase verbal, no caso, a função do tempo composto. Tá? Isso foi 7. 8. Diz assim: essa questão incide sobre o segundo parágrafo, tá vendo? Tá fazendo com exatidão cada parágrafo. E avalia conhecimento sobre a acentuação gráfica, fonemas, encontros vocálicos e dígrafos. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Em comportamento e pensão, o grafema M representa nas sílabas destacadas a nasalizante das vogais, que a antecede, formando ditongos nasais. Isso existe? Existe. No caso aqui, você não fala pensão, você fala pensão. Então, aí o M, né, na nasalização do A, você não vai conseguir o N, você vai conseguir o U, formando um ditongo nasal. Correto. Mas isso só acontece quando a palavra termina. No caso aqui, em comportamento, eu tenho sim um dígrafo nasal, tá? Que eu estou nasalizando o O. Letra A está errada. A palavra reúne deveria receber acento gráfico. Reúne. Porque o U não forma ditongo com a vogal anterior e não forma a sílaba com a consoante seguinte. Isso quer dizer, ele é um hiato. Como hiato, o reúne deveria, por obrigação, receber acento. O que ele fala é correto, cara. Supostamente, porque supostamente eu sempre falo, a gente vai conferir o resto. Em agentes singulares investigam, o grafema G representa o mesmo fonema G. Então, o G ele vai ter dois fonemas, certo? Vai ser o G de girafa e geleia, mas o G ele representa outros fonemas também, que é avelar, G, Go, Gu, que daí o G supostamente seria maiúsculo aqui, tá? Então, no caso, ele está dizendo o seguinte, que nessas palavras, o grafema G representa o mesmo fonema. Mentira, aqui é G, tá certo, mas aqui é singulares, é a velar oclusiva, Gu, Ga, Go, Gu. Investigam, tá? Errado. Enquanto e quântico, a sequência QU representa dígrafo. Para ele representar dígrafo, o U não pode ser pronunciado, que é o caso de
quero, que é o caso de quilo, tá? Agora, quando você pronuncia o U, aí você fala em quanto, você fala quântico. Então, isso não é dígrafo. Isso é, na verdade, um ditongo aqui. Aqui, supostamente, alguns gramas dizem que você tem tritongo, né, em quanto, né? E aqui você tem também outro quântico, né? Porque você não fala quão, você fala quão, né? Quântico, tá? Mas tá bom. Fica aí pela especulação dos gramáticos, mas dígrafo ele não é, tá? Em reúne, a última sílaba contém um dígrafo nasal. Não é chamado dígrafo, é chamado de ditongo nasal. O que acontece em reúnem, você não fala reúnem, você fala reúnem, você fala EI, mas isso não é chamado dígrafo, isso é chamado ditongo. O dígrafo vai ser quando ele não termina a palavra, aí vai formar dígrafo, tá? Correto, a letra B. 9. A oração subordinada, como eles pensam, classifica-se como, segundo parágrafo. Vamos ver? Como eles pensam. Tá aqui, ó. Sublinhei para ficar mais fácil. Vive o trabalho para descobrir conforme. Desculpa, dá uma olhada. Para descobrir isso, oração subordinada substantiva objetiva direta. O que prova que o como não é uma conjunção subordinativa adverbial. Ele é uma conjunção subordinativa integrante, tá? Então vamos lá? Adverbial? Nenhum caso. O que ele é? Ele é objetiva direta. A resposta correta é a letra D. Como é que você sabe disso? Porque eu substituo pelo pronome isso. E você vê que o descobrir é um verbo transitivo direto e necessita do seu objeto direto, que nesse caso foi representado pela oração subordinada substantiva objetiva direta. Boa questão, hein? Porque muitas pessoas esquecem que o como é conjunção integrante também. 10 para acabar. Vamos lá? Diz assim: assinale a alternativa correta, contendo a informação correta sobre as relações de coesão estabelecidas no segundo parágrafo. Suas refere-se a detetives comuns. Vamos ver? Vamos lá. Suas. Tá aqui, ó. Sublinhei para você. Na série criminal Mentes Criminosas, né? Por exemplo, enquanto detetives comuns estudam as evidências de um crime, 2 agentes da unidade de análise comportamental em quântico reúnem suas especialidades. Então, ele está retomando o quê? 2 agentes do FBI, tá? Vamos ver lá? 2 agentes do FBI. Ele está falando que substitui detetives comuns. Não, agentes do FBI. Letra A está errada. Letra B. A expressão especialistas singulares é retomada sem examinar as evidências no laboratório. Vamos ver? Supostamente a gente tem que se perguntar, né? Quem que vai examinar sem examinar? Então vamos lá. 2 agentes do FBI da unidade de análise comportamental de quântico reúnem suas especializações singulares, especialidades singulares, para analisar o crime de dentro para fora e desvendar o crime, sem examinar as evidências no laboratório. Quem que não examina? Os 2 agentes. Errado, cara. Então não retoma o que ele está dizendo. Está retomando o elemento anterior. Sem examinar as evidências do laboratório, diz respeito aos 2 agentes. Tá? C. Em desvendar um crime, a repetição da palavra crime pode ser corrigida pelo pronome desvendar-lhe. Errado. Porque quem desvenda, desvenda algo. Trata-se de um objeto direto, tá? E outra, crime também não é gente. O lhe só pode ser aplicado a gente. 2 erros aqui. Letra D. Para evitar a repetição do item lexical em desvendar o crime, podemos recorrer ao uso de um pronome, o que resultaria em desvendá-lo, correto? Porque aqui o crime é objeto direto. A gente vai substituí-lo pelo o. Toda vez que o pronome o se juntar a verbo ou palavra terminada em R, terminada em S, terminada em Z, você vai eliminar o R e vai acrescentar o L ao pronome oblíquo. Notem que daí desvendar se torna uma oxítona e nós acentuamos todas as oxítonas terminadas em R. Sensacional. Correto é a letra D. Vamos só conferir, tá? Conferir aqui. Supostamente o correto é a letra D. O pronome eles, 3 ocorrências, retoma respectivamente, tá? 2 agentes, depois 2 agentes e depois criminosos. Vamos ver? Vamos lá. Tem que ler, tem jeito. Vamos lá. Na série criminal, Mentes Criminosas, por exemplo, enquanto detetives comuns, tá? Estudam as evidências de um crime, 2 agentes, tá?
quântico reúnem suas especialidades singulares para analisar o crime de dentro para fora e desvendar o crime. Tá. E desvendado, né, que ele falou, que ficou repetido. Tá? Sem examinar as evidências no laboratório, eles investigam. Quem que é o eles? Os dois detetives. Correto. Tá? Investigam o comportamento dos criminosos nas cenas do crime. Também bem como onde eles vivem. Eles quem? Os dois agentes? Não, os criminosos. Lá ele falou que os dois primeiros eles vão dizer respeito, não vão evocar dois agentes. Mentira, tá? O primeiro eles evoca dois agentes, o segundo eles evoca criminosos. Vamos só conferir? Vive o trabalho para descobrir como eles quem? Criminosos. Então a resposta correta seria agentes, criminosos e criminosos. Dois agentes, criminosos e criminosos. Não, ele colocou dois agentes, criminosos. A resposta está errada. Depois a prova já vem a informática, tá? Para remir seu tempo aí, se você quiser fazer um print da tela aí na prova de informática, ó, é contigo mesmo, ó. Noções de informática, tá? Deixa eu até tirar aqui mais o zoom para você conseguir fazer o print. Faz o print aí. Isso, Manão, muito bom, excelente. Aí aqui o raciocínio lógico, faz o print aí do raciocínio lógico. Isso, muito bom. Aí vem o direito penal, faz o print aí do direito penal. Faz aí. Aí depois aqui, isso, vai dando pausa aí, cara, vai se virando. Isso, aí é 23, é 25, ó, tá? Isso aqui, ó, faz o print aí. Se não, cara, faz o seguinte, pede a prova aí pra mim, eu mando pra você, tá? Se aí alunos mandaram pra mim. Você não vai ter acesso a essas provas, tá? Ninguém pode chegar lá e pegar essas provas. Não, essas provas só o candidato, tá? Isso, faz o print. Voltar lá pra você fazer o print. Isso, faz o print. Não sou de direito processual penal. Faz o print aí, faz o print aí. Faz aí. Volta aí o vídeo, se vira, tá? Ou então escreve para mim, eu mando essa prova para você, tá? Com gabarito, tá? Gabarito preliminar. Isso mesmo, gabarito preliminar, não teve nenhum erro, tá? Tá tudo correto, tá bom? Isso, pede a prova para mim, é melhor. Vai remir o nosso tempo aqui, tá? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá? Se torne um membro do canal, nós já, na presente data, né, já estamos já a 1.180, quase 1.200 membros, né, do canal. Eu sempre brinco em sala de aula, né, cara? Para eu ter um canal que fala sobre gramática e ter 1.000 inscritos, vou falar para você, né, eu sou um herói, né, velho? Porque falar sobre gramática não é necessariamente um assunto que todo mundo é apaixonado, né? Mas se inscreva no canal. Se o vídeo foi serventia para você, indique, né? Compartilhe o vídeo, tá bom? E outra coisa também, se você ficou em dúvida que qualquer coisa que eu falei aqui, você não concordou, professor GC não é perfeito, isso aqui é uma análise que eu fiz, o gabarito preliminar já foi liberado, tá? É uma análise, é uma observação a respeito da prova. Se você não concordou, se você não entendeu, meu amigo, faça a sua pergunta, a pertinência da sua pergunta, eu prometo que eu faço um vídeo no canal da sua pergunta, tá bom? Tá prometido aqui, tá bom? Meus amigos, um abraço, o pessoal que vai fazer a prova daqui a pouquinho, a prova para agente da polícia científica, né? Uma boa sorte para vocês, tranquilidade, e que esse vídeo sirva para essa última observação, último estudo, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, tá? Eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir mais um Gramática Descomplicada. Um abraço e até os próximos vídeos.